Olá, bem-vindos ao nosso quarto vídeo do sexto módulo, onde a gente vai fechar agora a ideia, né, dos conceitos de corrente alternada. Então a gente vai juntar tudo que a gente viu nos outros vídeos numa coisa só, né? Então apertem os cintos que vai ser uma viagem em tanto. Então o que que a gente vai ver, né? O que que a gente vai trabalhar aqui? Com a ideia de fasor. Tá? Tudo que a gente viu nos outros vídeos é para chegar nessa definição de fasor, né? O fasor, ou vetor de fase, é a representação da onda senoidal. Até aí, tranquilo, né? É uma representação. Só que em termos de número complexo, ou seja, em termos de forma polar, tá? Onde são consideradas as propriedades da onda, que as propriedades da onda são invariantes no tempo. Então a gente vai considerar, por exemplo, que a nossa frequência ela é fixa. A gente não vai mudar essa frequência ao longo do meu circuito, né? A gente vai considerar também que todas as ondas têm a mesma frequência no mesmo circuito. A gente também vai considerar que a gente não está analisando o transitório. Tá? Por quê? Porque o transitório também está afetando aquilo ali no tempo. Então a gente vai ter várias coisas aqui que a gente está considerando, né? Então, o que que a gente vai pegar? Resumo de tudo. Usamos a expressão geral da, da onda sinoidal, aquela que a gente viu. A gente vai considerar que as ondas elas têm a mesma frequência. A gente vai transformar essa expressão geral num número complexo polar, na forma polar, tá? Claro que depois a gente pode fazer as transformações, mas a gente vai passar para a forma polar, né? Usando o que? A amplitude e a fase. A gente vai usar a amplitude no formato RMS e a gente vai transformar as reatâncias em impedâncias. Então, isso tudo que a gente tem que fazer, tá? Parte disso são os fasores, parte disso é relacionado com as impedâncias, né? Principalmente esse pedaço aqui relacionado às impedâncias, que a gente precisa também, né, para trabalhar junto com os fasores. Então, depois, no próximo módulo, eu vou focar na parte gráfica disso, para nesse a gente só ficar preso ao conceito, né, à primeira formulação. Porque é uma semana, então é um pouquinho mais curto, a gente vai ter, né, esse trabalho aí com calma. Então vamos trabalhar com esses conceitos. Tem uma forma de onda 10 seno de ômega t mais 32, né? Lembrando que isso aqui, né, tá aqui, ó, mais 32 graus. O que que a gente faz para passar desse formato de onda para o formato polar, ou para o nosso fasor, né, no caso? A gente vai multiplicar isso aqui por 0,707. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com amplitude RMS, primeira coisa. E a gente vai trabalhar na forma polar, sendo que o nosso módulo é a amplitude e o nosso ângulo vai ser o nosso deslocamento de fase. Então a gente vai trabalhar no fasor com o módulo RMS e o nosso deslocamento de fase, tá? Que seria o deslocamento de fase, tá? É a nossa a fase que ele tá. Ah, ok, então é só fazer isso, é só fazer isso, tá? Segundo exemplo, seno de ômega t menos 60 graus. O que que eu vou ter? 6 vezes 0,707 com ângulo de menos 60. Tranquilo, né? Não tem dificuldade. Que tenho 2 seno de ômega t mais 45 graus. Então, o que que eu vou ter? 2 vezes 0,07, 7007, né? 0,707 com ângulo de 45.
Tá ali. Ok. Tá aí tranquilo, né? Ah, e agora, se eu precisar somar o V1 com o V2, e eu passei o V1 nesses formatos de onda, o que que eu faço? Bom, tá aqui, né? Os dois valores a gente passou para polar, mas a gente viu que somar polar não é fácil. Então, o que que a gente faz? Passa para retangular, passei o outro para retangular, e eu vou ter real com real, somo os dois, tá aqui. Somo imaginário com imaginário, vai dar isso aqui. E dependendo do que eu for fazer em seguida, eu posso deixar no formato retangular ou eu posso passar para o polar de volta. Se eu souber que eu vou multiplicar em seguida, eu já passo para polar. Beleza? Ou anoto os dois. Também não tem problema nenhum. Ok? Então, olha só como que a gente vai fazendo as nossas contas. Se eu quero fazer um V5, que é o V3 vezes o V2. E aí? Bom, multiplicação eu posso deixar na forma polar. Então, eu pego o meu V3, 1.414, módulo vezes 4.242, o ângulo do primeiro mais o ângulo do segundo. Então, era 45 mais menos 60, né? Que vai me dar menos 15. Então, o resultado é esse. Tá? Então, notem, a gente passa para RMS, passa para módulo ângulo, e a gente vai convertendo retangular polar à medida que a gente precisa fazer os cálculos. Tranquilos? Não é difícil a lógica por trás disso. O que é difícil é lidar com a calculadora. Tá? Tentem usar pelo menos 3 casas decimais. Pelo menos. Eu recomendo 4 a 5 casas decimais. Senão, o número de vocês vai acumulando erro. Tá? Que é multiplicação, conta, conversão, e isso vai acumulando. Pelo menos 3. Tá? Se vocês usarem menos, vocês vão chegar com um resultado longe. Eu vou dar errado. Ficou o aviso. Então, todas as nossas tensões e correntes são os fasores do nosso circuito. Então, os fasores, tá, são as tensões e as correntes. Tá? São as grandezas que variam no tempo, que estão inserindo energia e que variam no tempo. Tá? Então, a minha tensão ela varia no tempo. A minha corrente varia no sentido de que, né, varia no sentido que ela é uma onda senoidal, né? Ela não varia no sentido de que ora ela está alta, ora ela está baixa e ela fica mudando. Não, ela tem uma variação constante, por assim dizer, né? Ela fica dentro dos limites constantemente, mas ela oscila, né? Ela é uma forma de onda senoidal. Então, essas formas senoidais que variam, né, que tem esses valores que estão sendo alterados, eles são chamados de fasores. Tá? A gente vai considerar, eu já ponho isso aqui para facilitar o nosso entendimento, né, a nossa conversa, para não ficar com muitas dúvidas. Se eu colocar na forma polar, vocês já podem assumir que está com valor RMS. Ok? Então, quando tiver na forma polar a nossa fonte de tensão ou de corrente, vocês já podem considerar que é o RMS. Vocês não precisam multiplicar por 0,07, tá? 707. Então, tomem cuidado com isso para não fazer uma remultiplicação, tá? Se, mesma coisa, ó, 2 com ângulo de 105, 3 com ângulo de 15. A gente vai trabalhar tudo as correntes e tensões desse jeito, tá? Não só as da fonte, mas dos componentes também. Né? Inclusive está aqui, ó, fonte de corrente. O símbolo é um pouco difícil, né? Não tem uma padronização muito boa de corrente. Então, em geral, eu ponho um tiozinho e uma seta para a gente saber, né, que é uma fonte de corrente. A nossa fonte de tensão ela também
vai ter o positivo e o negativo. A gente adota, faz como se estivesse fazendo para a corrente contínua a partir do positivo, tá? Mas usando a nomenclatura, né, essa notação fasorial. Beleza, as tensões e as correntes dos componentes também, né? A gente vai trabalhar com eles nessa forma fasorial, mas a gente ainda tem que ver agora como que a gente faz para os componentes. Então, as tensões e correntes é isso. Transforma RMS, amplitude, ângulo. E agora, e os componentes? Os componentes é mais complicado. Os componentes a gente vai fazer algo que a gente chama de impedância, tá? Que é a reatância com algo a mais. Na verdade, é a reatância escrita numa forma polar. Tá? Então, a gente viu nos vídeos passados, os resistores obedecem, né? Vamos começar mais objetivo. A gente vai ver pelos resistores primeiro. Vamos fazer para cada um, né? Resistor, indutor, capacitor. O resistor obedece à lei de Ohm, tá? E a relação entre tensão e corrente é obtida diretamente. A gente já viu isso. Ou seja, a gente só faz lá a divisão entre um e outro, a gente tem lá a nossa oposição, né? Então, a nossa resistência em módulo nada mais é do que o valor da resistência em um ângulo. Agora, qual que é esse ângulo que eu coloco aqui nesse θ para resistência? Bom, a gente sabe que, a gente pode deduzir, né? A gente sabe que a relação dessa resistência, né, dessa lei de Ohm, nada mais é que a tensão com módulo e ângulo igual a resistência com módulo e ângulo vezes a corrente em módulo e ângulo. Então tá aqui, ó, módulo, ângulo, módulo, ângulo, módulo, ângulo, tá? Se a gente adotar a nossa tensão como referência, dizendo, ó, a minha tensão é zero, quero saber agora qual que vai ser o ângulo da minha corrente e o ângulo da minha resistência. Beleza, então eu tenho essa abordagem aqui, ó. Isolei o R, como a gente tinha feito antes para a reatância, só que eu estou fazendo agora na forma polar, né? É a mesma coisa, o mesmo trabalho, só para deduzir qual que é o ângulo, né? Só para mostrar para vocês como que a gente chega nessa conclusão, porque aqui tem uma pegadinha. Ok, então tem isso. Vamos trabalhar com isso, então. A gente sabe que a resistência ela é real e positiva, né? Que não há um componente imaginário. Então, a gente pode tratar que esse θr é zero. Outra forma de pensar, que a gente pode chegar nessa mesma conclusão aqui, ó, tá? A gente pode pensar que a gente viu que entre a tensão e a corrente não tem diferença de fase para o resistor. Ou seja, é zero e é zero. Então, consequentemente, esse ângulo do resistor tem que ser zero. Então, eu posso pensar no formato de que uma resistência não tem um número imaginário, para quem já sabe a conversão, né? Então, a gente vai lá converter um número real, vamos dizer que é 5 mais 0j. Se a gente converter para polar, o que a gente vai ter? 5 com ângulo de zero. Então, como a gente só tem real, um resistor real positivo, sempre vai ser ângulo de zero. E morreu o assunto. Dá para pensar assim. Ou eu posso saber que entre a tensão e a corrente no resistor, o ângulo também é em fase, nunca vai ter uma mudança. Então, quer dizer que o único jeito de esse aqui manter zero, né, e manter essa relação verdadeira, é esse aqui sendo zero também. Tá? Então, a gente consegue chegar nessa dedução e dizer que a impedância, que a gente usa a letra Z, tá? Ela, do resistor, sempre vai ser o valor do resistor e 0 graus. Então, eu tenho um resistor de 6 ohms, o que vai ser em impedância? Esse ZR vai ser 6 com ângulo de 0 graus. Morreu. Resistor é isso. Agora a gente vai ver para os outros componentes.
Mas antes de falar um pouquinho do capacitor e indutor, né, a impedância deles, eu só vou dar uma visão geral aqui para vocês terem ideia do que a gente está fazendo. Então, essa impedância, ela é a oposição, né, que o componente oferece à passagem de corrente, levando em consideração a reatância e o ângulo de fase, ambas escritas, né, tudo escrito na forma polar. Então, a gente vai fazer agora esse mesmo procedimento que eu fiz para o resistor, a gente vai fazer para o indutor e para o capacitor. E o que a gente está fazendo? A gente está achando a impedância, que é esse termo Z. Tá? Esse Z, tá? Essa impedância que tem um módulo e ângulo em ohms, tá? Isso é importante também, isso aqui em ohms, a gente usa aquelas conversões, né? Desculpa, conversões não seria bem a palavra, né? A gente usa aquelas oposições que a gente calculou, né, do resistor, do indutor e do capacitor, ou seja, as reatâncias. A gente usa aquelas considerações do ângulo e a gente vai escrever tudo como uma impedância. Ou seja, a gente transforma o nosso resistor em ZR, o indutor em ZL e o capacitor em ZC. Ou seja, a impedância do resistor, a impedância do indutor, a impedância do capacitor. A gente fazendo isso aqui, a gente pode tratar como se fosse tudo um resistor. E aí fica fácil. É tudo que a gente já viu antes, só que na forma polar. Tá? Então, essa é o segredo disso aqui, tudo que a gente vai ver agora. Bom, vamos começar pela impedância dos indutores, né, dos elementos indutivos. A gente viu que a corrente ela está atrasada em 90 graus em relação à tensão. E vimos, né, como calcular a reatância. Então, a gente viu esses dois conceitos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem o VL com θL, o nosso ZL, que vai ter justamente essa característica, tá? E um IL θL. Então, o nosso ZL, a nossa impedância no indutor, ele vai ser composto pela reatância e pelo ângulo. Só que aqui a gente gera um questionamento. Como que a gente põe esse 90 graus? É mais ou menos 90 graus? O que a gente vai fazer aqui? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, essa aqui seria a formulação. Olha só. VL θ de VL, XL θ de L, né? Desse XL aqui, né? E o nosso IL, θ e L, que seria o θ da corrente. Então, a gente vai adotar a nossa tensão, o ângulo a fase da nossa tensão sendo 0 graus, tá ali, e a gente sabe que a corrente, tá, ela está atrasada em 90 graus. Ou seja, tá aqui, ó, nossa corrente ela está atrasada em 90 graus. Então ficou 0 menos 90, né? Ou seja, ficou 90 graus. Menos 90 graus aqui na nossa corrente. Só que olha agora o que eu vou fazer. A gente está aqui, né? Passo essa corrente dividindo, olha só, o que eu vou ter? Vou ter VL e L, divisão de polar 0 graus menos 90. Opa, olha só. Então, esse aqui é a minha oposição e o ângulo tem que ser esse θL. Para essa igualdade estar correta, né? Ou seja, esse θL ele tem que ter 90 graus. Então, olha só, a gente igualou, assumiu a tensão como 0 graus. A gente sabe que a corrente é menos 90, né? Em relação àquela tensão. Ok, então tá aqui, ó. Chegamos nessa relação, isolamos a nossa impedância, né? Que é isso aqui, esse aqui é o nosso ZL. E vimos que
tem que obedecer essa relação de 90 graus. Ou seja, a minha impedância é isso aqui, ó. Ela sempre tem, a indutiva sempre tem mais 90 graus e ela tem a minha reatância aqui no módulo. E é isso. Agora a gente faz para o capacitor a mesma coisa. Vamos lá, para os elementos capacitivos. A gente sabe que a tensão está atrasada em 90 graus. Então a gente vai montar da mesma forma. A gente tem aqui o ZC, que é o XC vezes θC. A gente chega aqui nessa relação. A gente adota agora a corrente, tá, como 0 graus, porque a gente sabe que a tensão ela está atrasada em 90 em relação a esse zero. Então a gente sabe que a tensão está aqui, ó, menos 90. Ah, beleza. E agora? Agora a gente faz a mesma coisa. Olha lá, passei a corrente para o outro lado, ficou VC sobre IC. Quando eu deixo só os módulos e olho os ângulos, vejo que dá menos 90 graus. Ou seja, esse meu θ da impedância, ele tem que ser negativo para bater, né? Para essa igualdade estar correta. Então, olha só. A gente fecha aqui a ideia com isso. Então, né, a gente teve aí para o resistor, para o indutor, para o capacitor, a dedução de como a gente chega no sinal, tá? Porque esse sinal aqui é importante, tá? A gente não pode se confundir. Então, o resumo de tudo, né, desse módulo, o que vocês precisam saber? Se eu fosse só jogar a informação para vocês, tudo os vídeos, né, a gente vai ter aí umas 2 horas de vídeo nesse módulo, podia ser resumido com esse slide. Eu podia simplesmente jogar esse slide e dizer, ó, é isso. Mas vocês às vezes não iam saber, né, o porquê das coisas, né? Então a gente tem, em relação à impedância, a gente ia precisar 2 slides, um para dizer que RMS passa para polar, e o outro, né, para os fasores, e o outro seria esse aqui para as impedâncias. É só o que a gente precisa. Então, olha só. A gente tem esses 3 tipos de impedância, né, a partir dos componentes. Então, a gente tem resistência com ângulo de 0, a reatância indutiva com ângulo de 90 e a capacitiva com menos 90. Tá? Sempre vai ser isso aqui. Tá? Claro que na hora que a gente começa a fazer os equivalentes, a gente vai ter os meio termos. A gente vai começar a ter os números quebrados. Mas os elementos puros, o resistor puro é 0 graus, o capacitor puro é menos 90, o indutor puro é mais 90. Tá? As reatâncias a gente calcula dessa forma. Então, a gente tem que saber essas fórmulas. Tá? A gente decora de certo ponto, mas ou anota, né? A gente sabe, então, que é 1 sobre ômega c. Para quem lembra de Laplace, o que isso aqui é? Familiar, não é? O que é isso aqui? Familiar também, não é? Quem for lembrando aí vai lembrar disso aqui, né? É bem familiar. A gente volta nesse assunto lá no último módulo, mas olha só. Né? Vejam como está relacionado. Coisas de controle, coisas de circuitos, coisas de filtros. Às vezes tem nomes diferentes, mas vocês vão ver que no final das contas não é tão diferente assim. A gente sabe que o nosso ômega aqui é 2πf, né? Então a gente sabe por uma frequência, se a gente falar a frequência de 60 Hz, que é a mais comum da nossa rede, a gente já sabe aqui que o nosso ômega ele tem aproximadamente 377, tá? As impedâncias, né, quando a gente passou para impedâncias,
aqui, elas têm o mesmo comportamento do resistor. Então, a gente até pode escrever desse jeito que a gente está acostumado, né, com a caixinha, e a gente vai fazer as associações em série somando, em paralelo, né, o inverso do equivalente é igual a soma dos inversos aqui, né, e a gente pode aplicar a lei de Ohm tranquilamente, e todos os métodos que a gente viu em circuitos até o momento. E a gente vai vendo um por um, reforçando, revendo e refazendo, agora usando a forma polar. Tá? Então, esse aqui é o resumão de tudo que a gente viu, né, nesse final do vídeo aqui, né, nesse final desse módulo, que é a parte de impedância. Vamos fazer um exemplo, então, tá? Passei o circuito para vocês dessa forma. Esse aqui é o jeito mais cru, né? O jeito mais puro de eu passar uma coisa mais trabalhosa para vocês. Passei no formato de forma de onda, passei em formato de resistência e capacitância. Ah, como que eu sei que é capacitância? Unidade. Aqui, ó. Tá em Faraday, então é capacitância. Se estivesse em Henry, ia ser indutância. Tá? Ah, o que eu faço primeiro? Vou ter que passar tudo para fasor e tudo para impedância. Então, sempre em circuito CA, primeiro fasor, terceiro, terceiro não, né? Segundo é impedância. E aí, o terceiro é resolver. Tá? Se eu pedir a forma de onda, aí vocês vão ter que fazer o processo inverso. Né? Vocês calculam e passam para a expressão geral ali, né, do seno. Então, vamos lá, vamos com calma. Então, primeira coisa, multiplico por ponto 707. Então, multipliquei isso aqui por 0,707. Por quê? Por causa do RMS. Tá? O ângulo está aqui, então 0 graus, 5 com ângulo de 0. É isso. Então, esse é o meu fasor aqui. Ah, beleza. E agora? Passo a minha resistência para impedância, como que é? É a própria resistência ao módulo e o ângulo é 0 graus. Ótimo. E o capacitor? Bom, o capacitor é um pouquinho mais trabalhoso, né? Eu tenho que fazer o meu XC ser 1 sobre 2πfc, ou seja, 2 vezes π vezes 60, frequência, vezes 10 a 10 micro, né? Então, é 10 vezes 10 a menos 6. Cuidado para não esquecer, né, os prefixos. Ah, beleza. O capacitor é só isso? Não, ele tem o ângulo de menos 90. Então, tá aqui, ó. Faço esse cálculo. Esse aqui é a minha impedância ZC. Ah, tá, beleza. E agora? Agora eu montei o circuito, tá aqui, fasores e impedâncias, e resolvo. Ah, como que eu resolvo? Impedância em série, o que eu faço? Somo. Meu Z equivalente, o que ele é? 300 com ângulo de 0, mais 265,26 com ângulo de menos 90. Lembram agora que eu falei da parte dos complexos? Agora que começa a pegar, porque eu não vou conseguir fazer essa soma, tem que passar para retangular. Passo para retangular, somo, aí eu tenho uma divisão. Ah, então tem que passar para polar de novo. Então assim vai indo, né? Vai ficar trabalhoso. Então olha só, já fiz aqui, né? Para quem tiver HP ou emulador da HP, fica um pouco mais fácil fazer esses cálculos. Tá? Ela reconhece e já faz direto para vocês. Fiz aqui, ó, essa operação de soma, né? Passa para real, soma, passa de volta para polar, tá aqui. Faço a divisão e chego no valor da minha corrente. Esse valor da corrente é o valor da corrente que passa aqui no meu ZC. Tá? Então, se eu quero achar a tensão, basta eu multiplicar essa corrente
vezes essa impedância. E eu chego no meu valor de tensão. Olha só, um valor bem mais quebrado. Tá? E é fácil de errar. Então, lembra, 3 casas, 2, 3 casas, pelo menos 3, tá? Ajuda bastante nos cálculos. Tá? Para não errar aqui, para não chegar aqui e chegar num ângulo muito diferente. Tá? Quanto mais operações a gente fizer com erro de arredondamento, pior vai ser. E o que eu posso fazer de pergunta adicional? Justamente eu posso pedir para vocês passarem essa resposta que vocês acharam aqui, que a gente achou da tensão do capacitor, e dizer, não, eu não quero mais ela na forma de fasor, na forma vetorial, na forma polar. Eu quero a expressão geral. Então eu tenho que passar do RMS para valor de pico, ou seja, eu divido por ponto 707, né? E eu ponho lá o meu ômega, que é 2πf, 377 nesse caso, e ponho o meu ângulo, né, que está ali dentro do meu fasor, e coloco na minha expressão. Então essa aqui seria a resposta. Tá? Só nesse módulo que eu posso pedir alguma coisa nesse sentido. Tá? Nos outros eu não vou pedir, os outros a gente vai focar mais nos cálculos e em outras questões. Essa transformação de ir da forma de onda até a forma polar e o caminho inverso, eu vou focar nesse módulo para a gente estar com isso bem fundamentado, isso aí bem acostumado com esses conceitos, né? E depois a gente só usa. Então é isso que vai ser esse módulo, é um pouco mais tranquilo em relação a isso. É pegar esses conceitos, ver da onde que vem essas viagens todas, né, e saber aplicar. Então, né, fechando o nosso vídeo da parte teórica desse módulo, a gente viu a parte das ondas alternadas, os conceitos, a relação de fase, né, como que a gente põe a expressão geral, adiantado, atrasado, cuidado para não errar os sinais, né. A gente viu mais detalhadamente as contas com números complexos, né, retangular e polar. Vimos como que deduz a reatância e como que a gente transforma tudo isso aí, incluindo o valor médio, o valor eficaz, todas essas coisas que a gente viu, em fasores e impedância. Feito isso, tá? A gente fechou o básico do básico. Agora a gente vai começar a ver algumas coisinhas a mais que eu vou adicionando ao longo dos próximos módulos, para não ficar esse aqui tão pesado. Eu vou deixar os diagramas de fase, algumas coisas assim que a gente vai vendo. São mais detalhes, a gente vai vendo nos próximos módulos, tá? Os diagramas de fasor, diagrama fasorial, diagrama de impedância. A gente vai vendo umas coisinhas, assim, alguns detalhezinhos. A gente vai ver a resposta em frequência dos componentes não ideais. Vou dar uma pincelada também para mostrar para vocês. Vai ser importante para vocês terem noção, principalmente depois, quando forem fazer as disciplinas mais para frente. E a gente vai ficar resolvendo circuitos. Então, a gente deve diminuir um pouco a carga de vídeo e ter mais carga, né? Não tanto adição de exercícios, né? Não vai ser tantos a mais, mas cada exercício demora mais tempo para ser resolvido. Então vocês vão ter um pouco menos tempo em vídeo, mas mais tempo em resolução, tá? Resolvendo os exercícios. Então é isso, pessoal. Fechamos então esse módulo, a parte teórica. A parte prática não vai ser muita coisa também, vai ser mais light, para vocês respirarem um pouco, e se prepararem para o próximo, tá bom? Então, boa semana, bons estudos e conversamos. Qualquer coisa, me manda mensagem. Um abraço, até mais.